Vocês viram que o Xandão confirmou que o Bolsonaro vai ficar preso mesmo na Superintendência da Polícia Federal. Eu achei correta a decisão, até porque ele citou o precedente do Lula. Lá atrás, quando tentaram mandar o Lula para Tremembé, o STF julgou essa questão e decidiu que um ex-presidente tem direito àquele tipo de sala na PF, conhecida como Sala de Estado Maior. Ou seja, o Xandão apenas seguiu a jurisprudência já consolidada no caso Lula, e agora deram ao Bolsonaro exatamente o mesmo tratamento. Agora, tem um ponto que a gente precisa observar. Militares condenados criminalmente e com trânsito em julgado perdem suas patentes e seus cargos nas Forças Armadas. Quem decide isso é o Superior Tribunal Militar. Então vamos ver o que o STM vai julgar. Espero que os 15 ministros dessa corte não façam nenhum tipo de palhaçada. Tem que caçar e pronto. Eu também achei interessante que o Deltan Dallagnol ficou nervosinho com essa matéria. Ele compartilhou e criticou uma reportagem da Carolina Brígido no Estadão. Com prisões discretas, STF se opõe à Lava Jato no tratamento aos condenados pela trama golpista. Não houve imagens das prisões e as decisões foram publicadas apenas depois do cumprimento das ordens. Essa irritação dele me fez lembrar um comentário da Joyce Hasselman sobre o Moro. E olha que o Moro era quase um deus para ela uns 7 ou 8 anos atrás. Que homem que é esse? Inclusive foi em debate com ele, né? Que homem que é esse? Cadê os culhões desse homem? O cara que vou prender o Lula, prendeu isso, prendeu aquilo. Vai lá lamber os pés do Bolsonaro, porque tava com medo de não ser eleito. Traiu o melhor amigo dele, o Álvaro Dias, que era o candidato à época. Pra quê? Pra virar isso que ele tá no Senado? Um nada? Porque o que o Sérgio Moro tá fazendo? Cadê os projetos do Sérgio Moro? Ele nem aparece, né? Não aparece. Ele virou nada. Nada. Com medo de ser preso. Então aí ele mostrou que ele se acovardou e muito, né? E que todo aquele tigrão que saiu, vou acontecer porque o governo é corrupto, foi lá lamber o pé do chefe do governo corrupto. Então quem tá junto com corrupto, gosta de corrupto. Hoje, inclusive, teve gente estourando champanhe e teve bate-boca na frente da PF. Gente contra, gente a favor do Bolsonaro. O Guga Noblat foi lá agora à noite e acabou sendo retirado do local. Pô, é Globo, eles acham que chegar Globo. Não, Guga Chácara não, velho. Ô, pão com mortadela. Pão com mortadela. Você não tribunal pra isso aqui. Pão com mortadela. Você é um mortadela. Ei, Guguinha, o que você acha da prisão do Bolsonaro? Uma delícia a prisão do Bolsonaro. Eu ajudei. Você ganhou pão com mortadela? Ô, velho, cuidado. Você ganhou pão com mortadela? Já tá com Covid e ainda me ataca. O cara com Covid me ataca. Você ganhou pão com mortadela? Cara, vai, porra, mais velho. Um pãozinho com mortadela aí. Eu vou comprar agora. Vou pra jantar. Vai ter. Entendeu? E leite condensado. Bolsonaro não pode. Não, não, você tá Aqui você tá longe da empurrando. polícia, Você tá meu empurrando. parceiro. E você Entendeu? também. Você também tá longe da polícia. ouvindo, Você acha que a gente não aguenta tu não, seu trouxa? Tipo, ô gado, vai dormir, gadinho. Vai dormir, bozolões. Vai, porra. Vai, bozolões. Volta pro capim, porra. Volta pro capim, caralho. E tudo isso me lembrou uma cena da manifestação bolsonarista na Paulista. Totalmente flopada. Quase ninguém. Perguntaram algo para uma senhora e a resposta dela foi surreal. Eles apoiam você aqui? Meu filho mais novo, que está em Portugal, sim. E meu filho mais velho, que está na Argentina, absolutamente não. Por que você acha que esse seu filho mais velho não seguiu a mesma linha de pensamento que você? Primeiro, a primeira faculdade que ele fez foi a Unesp, faculdade pública. Ele já tinha um certo, tendência, que teve influência do pai dele e tal. Mas aí quando ele foi para a Unesp, aí acabou. Você acha que foi decisivo a faculdade para o caminho, Sim. a linha de pensamento que ele tomou depois? Veja bem, eu fui mãe solo. Então eu lavei roupa pra fora, eu fiz faxina, eu nunca aceitei um pão de ninguém. Então, você imagina pra mim, mãe aos 23 anos, e depois desse filho entrar numa universidade pública, se formar, pra mim foi assim, uma realização. Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto guerreira, batalhadora. Mas eu não queria enxergar, mas depois eu cheguei. Ali eu terminei de perder meu filho. Aí eu fico pensando, todos os anos a Folha publica o RUF, o Ranking Universitário Folha, com dados objetivos sobre as universidades brasileiras. Índice de aprovação em exames nacionais como a OAB, exames de contabilidade, produção científica, ensino, aceitação no mercado, inovação e internacionalização. Poucas semanas atrás, saiu o ranking de 2025. USP em primeiro, Unicamp em segundo, o FRGS em terceiro, o FMG em quarto, o FRJ em quinto e a universidade mencionada pela mãe dessa cena, a Unesp, aparece em sexto lugar como a sexta melhor universidade do país.
Aí eu olho para aquilo e penso: essa mulher, como muitos bolsonaristas, consome uma quantidade absurda de fake news da esgotosfera bolsonarista, aquele submundo da Deep Web, grupos de WhatsApp, etc. E mesmo assim ela formou uma pessoa na 6ª melhor universidade do Brasil. A pessoa estudou lá, se formou, pensa completamente diferente dela, porque teve oportunidade de estudar. Será que ela nunca desconfia que talvez o problema não seja o filho, mas sim esses grupos que ela consome, que despejam fake news o tempo inteiro? Será que isso não passa nem por um segundo na cabeça dela? Enfim, seguimos. Ramagem afirmou que vai continuar atuando como parlamentar nos Estados Unidos. Estou regular, disse ele. Mas não é bem assim. O Hugo Mota publicou um ato dizendo que deputados no exterior, sem missão oficial, o caso do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro, não podem participar de sessões, registrar presença ou votar. É um ato da mesa diretora da Câmara. E aqui surge a mesma situação que mencionei antes. Em tese, deputado que acumula certo número de faltas é automaticamente expulso. O processo é praticamente pro forma. A mesma lógica deveria ocorrer na Justiça Militar em relação às patentes de Braga Neto, Augusto Heleno, Nogueira e tantos outros. Mas e aí? Vai ter gente enrolando para enrolar esse processo? Vamos ver. E, por fim, uma última questão antes de encerrar. A prisão do Bolsonaro vai gerar uma situação no mínimo curiosa. Flávio Bolsonaro sempre foi contra a saidinha, o famoso saidão dos presos. Ele mesmo relatou um projeto no Senado sobre isso. E agora? Ele continua contra a saída temporária. O saidão de presos é um deboche com o Brasil e precisa acabar. Eu sou o relator do projeto de lei 2253 de 2022, que determina, entre outras coisas, a extinção das saídas temporárias de presos, os conhecidos saidões. A revogação desse benefício é uma medida mais do que necessária e certamente vai contribuir muito para reduzir a criminalidade. Só no Rio de Janeiro, 42% dos detentos não voltaram depois do saidão de Natal e todo ano a história se repete. Muitos são detidos por cometerem crimes durante as saídas temporárias. Quando esse projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado chegou à mesa do Lula, o Lula sancionou dizendo que condenados por crime hediondo não têm direito à saidinha. Crime hediondo, definido pela Lei 8.072 de 1990, inclui homicídio, latrocínio, estupro e outros. E crimes como tortura, tráfico de drogas e terrorismo são equiparados a hediondos, ou seja, como homicídio e principalmente tráfico são hediondos, mais de 70% dos presos brasileiros não terão direito à saidinha. Mas o Lula vetou um trecho, aquele que proibia a saída temporária para todos os presos, sem exceção. Ele deixou claro que presos que não cometeram crimes hediondos, estão no semiaberto e já cumpriram 1/6 da pena, continuam tendo direito à saída temporária. E aí vem a dúvida. Será que o Flávio Bolsonaro agora vai liderar a derrubada desse veto? O projeto original extinguia todas as possibilidades de saída temporária, inclusive para visita familiar. Será que ele vai sustentar a própria pauta, reeditar o projeto e colocar para votar no Senado? Vamos ver. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Ele é novo e eu realmente preciso da sua ajuda para chegar a mais pessoas e continuar crescendo. Também deixa o seu like. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você gostou e começa a te entregar mais conteúdos meus, para você ficar sempre bem informado. E vamos juntos, firmes em defesa da democracia e contra a extrema-direita. Até a próxima!